Vamos lá. Essa é a notícia relevante do dia. A gente, a gente abre as nossas redes sociais, a gente abre a internet, a gente se depara logo com ela, que é o caso desse desembargador, o desembargador que, através de uma carteirada, com toda a arrogância do mundo, não quis aceitar que um guarda municipal o multasse por estar transitando em via pública sem o uso da máscara. Então, esse senhor, por assim dizer, vamos usar da educação e chamá-lo de senhor, não é? Já que chamá-lo de jumento seria inadequado, seria uma ofensa aos quadrúpedes. Então, a gente tem aqui um caso clássico de abuso de autoridade, né? Ele é desembargador, é uma autoridade, de fato, ele é uma autoridade. Quando usa toga, ele tem a prerrogativa de aplicar a lei. E eu imagino que ele o faça seguindo critérios técnicos, porque se ele for seguir na aplicação da lei aquilo que ele segue enquanto cidadão comum, transitando numa via pública, e sendo abordado por um agente público de segurança, se ele for agir na aplicação da lei como ele age em situações triviais, normais do seu dia a dia, em público, a gente já pode imaginar como é a ação de um magistrado como esse, né? Deve ser, se for igual a forma com que ele se porta, deve ser uma ação desastrosa, a ação desse magistrado que a gente percebeu pela sua forma de agir aí nessa abordagem do guarda municipal, o quanto ele é desprovido de educação. Ele pode ter até muito conhecimento científico, filosófico, fala outros idiomas, sabe outra língua, sei lá, francês, ao que tudo indica ele sabe francês. Mas uma coisa que ele não tem é educação. Ele não sabe lidar com as pessoas em público, principalmente numa situação em que ele é colocado na condição de cidadão comum, né? Porque numa via pública, em uma situação cotidiana do dia a dia, ele é mero cidadão comum e que deve ser observador dos decretos, das leis, de tudo que todas as regras que valem para os demais cidadãos, necessariamente valem para ele também, não é? Pelo menos esse deveria ser o raciocínio. Mas para ele não é bem assim. Ele, na condição de desembargador, tem coisas que podem até servir de parâmetro para os outros, mas para ele não. Um decreto serve para os outros, mas para ele não. Os demais são obrigados a estar em uma via pública usando máscara, mas ele não. Afinal, ele é um desembargador. Os demais são obrigados a seguir regras que para ele não servem. Determinadas regras só servem para que ele não as cumpra. É esse o ponto de vista dele. Em sendo ele poderoso, em sendo ele um juiz, em sendo ele um magistrado, em estando ele acima, inclusive, das normas, então ele pode se portar da forma, da maneira que bem entender. E o que ele faz, age diante da abordagem do guarda municipal, ele age com toda a arrogância, com todo o menosprezo, com todo o desprezo, com toda a fúria, com toda a ira, e dirige a esse agente público aquilo que ele tem de pior, né, enquanto ser humano. Ele surgiu uma notícia há pouco que ele disse que havia sido tirado de contexto, havia tido uma edição nas imagens da abordagem pela qual ele passou e que tudo isso o transformou em uma figura, dentro daquele contexto, o transformou em vilão. Bem, o próprio agente já veio a público e disse que a edição ali não houve. O contexto é aquele e a reação dele é aquela e o que a gente viu foi aquilo. Então, agora nos cabe o questionamento. Se ao invés de um magistrado branco, rico, naquela abordagem, fosse um negro, pobre, desinformado, de pouco conhecimento,
de pouca graduação escolar e tivesse aquele mesmo tipo de reação. Como teria sido a abordagem? Teria sido aquela mesma? Esperamos que a resposta seja sim. Né? Afinal, a gente gostaria que todos tivessem uma abordagem dentro da legalidade. Ali o agente público de segurança agiu dentro da legalidade. Por mais que ele tenha sido desacatado, ou menosprezado, ou desrespeitado, por mais que tenha acontecido o que aconteceu, que a gente viu que aconteceu, ele se manteve dentro da legalidade e agia dentro da legalidade e fez tudo o que era devido dentro das suas prerrogativas, dentro daquilo que é concedido que ele faça. Ele agiu corretamente. Mas aí, volto ao questionamento. E se não fosse um desembargador, e se não fosse um homem branco, se não fosse um homem da elite, se não fosse um homem rico, se não fosse um homem instruído, se fosse um homem pobre, um homem negro, um homem sem instrução, um homem sem condição social elevada, como teria sido a abordagem? Vamos torcer para que a abordagem, nesse caso hipotético, tivesse sido a mesma, não é mesmo? Afinal, o agente público está de parabéns e agiu de forma correta. A gente só gostaria que esse tratamento fosse disponibilizado para todo mundo de forma indistinta, não é? Que todo mundo fosse abordado segundo as regras, segundo a legalidade, segundo o que manda os padrões de abordagem, né? Que apenas que a lei seja aplicada e que a multa seja aplicada, ou que a averiguação seja feita, ou que a lei seja aplicada indistintamente para todo mundo. É só o questionamento que fica.